Muito bem. O que eu vou falar, a página 52, 53, 54, mais ou menos, mas eu vou falar do meu jeito, tá? Só pra você saber que tá aí. Se vai escrever alguma coisa, vê, senão você já tem tudo aí no livrinho. Gente, olhando então mais assim atentamente o texto, né? Algumas características desse texto, um pouquinho sobre isso que a gente vai comentar agora, para dar certo o que a gente quer fazer depois. E assim, cada vez que a gente vai lendo, a gente vai percebendo as riquezas que o texto vai trazendo. Então nós estamos ali mais ou menos no segundo parágrafo. Aliás, no primeiro parágrafo tem todavia, né? Primeiro falou lá naquela contextualização, que ele já tinha comentado antes. Então, mesmo tendo problemas, dificuldades, Paulo, quando escreve essa carta, ele prefere começar pelas coisas boas. Isso é uma coisa que chama a atenção. São Paulo não começa uma carta chamando a atenção do pessoal. Ele começa a carta agradecendo a Deus e elogiando tudo aquilo de bom que as pessoas, que aquela comunidade está realizando, está fazendo. Isso é interessante. Então, na carta, então, São Paulo escreveu junto, né, com o Timóteo e o Silas, escreveu essa carta. Então, juntos, eles vão agradecer a Deus algumas coisas. Então, tem esses pontinhos aí, tem? Então, o primeiro ponto lá, agradece a Deus pela fé ativa da comunidade. Fé, aliás, é o tema da liturgia de hoje, da missa de hoje. A gente vai comentar um pouquinho durante a missa também sobre isso. Mas aqui, desse texto que a gente leu, nós podemos extrair algumas características da fé, acompanhando ali. Uma fé, né, que se espalhou por tudo quanto é parte, essa fé que eles têm em Deus. Uma fé que exige, uma fé exigente, ela exige muitas coisas. Aqui em primeiro lugar ele vai falar que exige a renúncia, mas mais para frente ele vai falar o que mais que ela exige. Por que a fé exige renúncia? Renúncia a várias coisas, a gente já vai ver. Uma fé que acarreta algumas coisas também. Que tem gente que acha que ter fé, eu tenho fé, porque assim, desde que eu comecei a ter fé, só tem coisa boa na minha vida. Ótimo, com certeza, porque tem fé, só tem coisa boa. Mas só ter coisa boa não quer dizer que a gente está livre dessas questões que coloca aqui. São Paulo vai, olha, ter fé acarreta também sofrimento, perseguição, tribulação por causa da palavra. E no texto ali que a gente leu, ele vai descrevendo isso. Tudo aquilo que tanto ele, quando teve lá em Tessalônica, sofreu, como a própria comunidade está sofrendo agora. Por causa da fidelidade à palavra de Deus, quantas perseguições, quanto mal entendido eles estão sofrendo. Mas eles estão fiéis, firmes. Seguindo aqui, uma fé que supõe a ruptura com os projetos de morte e o compromisso com a vida. Então, se a sociedade da época ensinava a explorar as pessoas, a se aproveitar das pessoas para ficar por cima, então se rompe com isso. Isso é estrutura de morte. E se faz uma opção então pelo projeto de vida, que é acolher as pessoas, se ajudar uns aos outros, crescer juntos. Dei exemplo só para entender o que é essa ruptura com o projeto de morte e compromisso com o projeto de vida. Mas mudança no modo de pensar e agir, foi isso também que eu falei, já ajuda a gente a pensar isso, né? Então, quando a gente tem a fé baseada aí em Jesus Cristo, tudo que Ele ensinou, a gente vai mudar o modo de pensar, o modo de ver a realidade, o modo de agir então nessa realidade. Mais ainda, voltando então, a fé exige, lembra lá em cima estava, exige renúncia, agora ele volta a falar das exigências de novo, exige conversão. Agora o que são essas renúncias? Tem conversão. Toda vez que tem conversão, gente, porque eu estava vivendo dessa forma, agora passo a viver dessa forma. Conversão é isso.
eu mudo o rumo, são a questão de atitudes minhas, tá? Então, exige conversão, exige abandono dos ídolos. Ali eles estavam falando de ídolos no sentido de outras religiões mesmo, mas a gente pode perceber o que é ídolo para nós hoje. Quais são os meus ídolos? O que são aquelas coisas que eu tenho, que eu acredito, ou que eu valorizo e que acaba atrapalhando a vivência da minha fé em Jesus Cristo, que acaba atrapalhando o meu jeito certo de me relacionar com as pessoas? Então, tudo isso que a gente acaba colocando como coisas em primeiro lugar, que atrapalham a vivência da nossa fé, são ídolos. Às vezes a gente não tem uma imagenzinha bonitinha que a gente coloca lá no trono, esse é meu ídolo, né? A gente não tem assim uma coisa concreta que a gente fala, mas tem um jeito de organizar a vida que é baseada nisso, né? Então, abandono dos ídolos para quê? Para a aceitação do Deus vivo e verdadeiro. Então, só quando eu abandono esses ídolos, esse jeito errado de pensar o mundo, as coisas, é que eu consigo acolher o Deus verdadeiro, que é o Deus da vida. E aí, uma fé que gera, então, mesmo tendo sofrimentos, mesmo com essas rupturas, ela gera o quê? Alegria e disponibilidade para servir a Deus e aos irmãos. Alegria, não peso. Que está a questão, quando a gente muda de mentalidade, porque cá entre nós, dentro de uma mentalidade da sociedade de hoje, servir uns aos outros é um peso, eu tenho que ajudar aquela pessoa que está doente, eu tenho que dar atenção àquela pessoa chata, é peso. Quem se converteu, quem entendeu a proposta de Deus, o fazer esse serviço é alegria. Lógico, custa, mas aquilo que a gente faz, né? Olha só que peso que é ter que dedicar algumas horas no dia, aí, normalmente no final de semana, para ficar com a molecada aí, com os jovens que não querem nada com nada, né? Para falar de Jesus Cristo, para passar. Que peso! Agora, quando eu assumi isso como uma missão de fé, que alegria, é um desafio grande, exige muito de mim, faz eu ter que me controlar em alguns momentos, mas que bom ter tido essa oportunidade, a alegria do serviço, então a alegria que vem aí. Bom, isso para ficar no primeiro pontinho. Então, São Paulo, falando daquela comunidade, ele passou por isso, ele falou dessa fé e passou tudo que eles estavam vivendo essa fé. Está vendo? Não tem jeito, né? A gente vai falando lá do que está na carta, a gente acaba já falando da gente, porque é isso, aí que a gente vai vendo a relação que tem entre o que está na Bíblia e a vida da gente. Esse é um dos passos da leitura da Bíblia que a gente vai fazendo. Entendemos o texto, agora esse texto fala com a gente. Quanto mais a gente vai entendendo o que está lá, mais a gente vai vendo que na realidade é para nós que está sendo falado aquelas coisas. Então, um outro ponto, essa questão do amor capaz de sacrifícios, a gente até deu um exemplinho agora aqui, e aquilo lá, numa situação onde a perseguição era grande, eles continuaram vivendo esse amor e acabaram sendo testemunho para a região toda. Olha lá, sacrifícios grandes enfrentaram, e sacrifício não porque eles iam atrás de problemas, é porque a situação toda, né, ali exigiam deles certas respostas em coerência com aquilo que acreditava. Aí está o sacrifício. A gente fala, se fazer sacrifício vai inventar bobeira. Não, enfrentar a vida com os seus desafios do dia a dia, aí está os verdadeiros sacrifícios. É isso que Deus espera de nós. Continuando outro ponto lá, firme esperança que deposita em Jesus Cristo. Esse é um ponto central, esse é um ponto chave, que faz a gente enfrentar sacrifício, que faz a gente fazer da vida doação para dar, é Jesus Cristo. Então os olhos fixos nele, então é Ele como referência nossa sempre. Assim foi para a comunidade tessalônica, assim tem que ser para a gente. Um outro ponto, acolhida e propagação da palavra. Vou ser cristão verdadeiro quanto mais eu acolho essa palavra de Deus na minha vida.
Eles acolheram a palavra que Paulo tinha ensinado para eles. Estavam acolhendo agora essa carta que estava indo lá renovar para eles tudo aquilo que ele já tinha ensinado. Nós temos a palavra de Deus. Quanto tempo dedico para acolher essa palavra de Deus? Acolha essa palavra, uma palavra que transforma, essa palavra que dá sentido, mas uma palavra que não pode ficar parada em mim. Tenho que levar, tenho que anunciar. Então isso aquele pessoal de Tessalônica entendeu que vocês estavam fazendo, e isso tem como proposta para nós também. Outro ponto, acolhida solidária aos missionários. O São Paulo vai falar disso, ele elogia, né? Quanto que ele se sentiu bem lá, que ele foi bem acolhido, foi amparado como que ele precisava. Assim estava sendo em vários lugares. Teve perseguição lá, mas não foi da comunidade, foi de quem estava contra a proposta da palavra de Deus. Nós acolhemos as pessoas que vêm nos falar de Deus, que vêm nos trazer Jesus Cristo, né? Somos acolhidos, né, nas várias situações que a gente enfrenta. Então são questões aí para ser vistas. Aí vai seguindo, aí vai falar que aquilo que a gente já está fazendo, a gente pode se olhar então para essa carta de São Paulo e de alguma forma se identificar aí com a proposta dela, com a realidade nossa. Vamos para outro ponto que está no fim aí. Agora vamos dirigir o nosso olhar para o perfil dos agentes de evangelização e catequese da comunidade de Tessalônica. Isso é interessante, porque daquilo que São Paulo vai descrevendo ali, na realidade ele vai descrever quem é catequista, quem é evangelizador naquela comunidade e quais características que tem. Vamos então colocar em evidência algumas coisas, para que na próxima vez que a gente for ler a carta, isso daí já salte aos nossos olhos de uma forma mais evidente. Então vamos lá. Então eu vou ler de novo. Então vamos dirigir o nosso olhar para o perfil dos agentes de evangelização e catequese da comunidade tessalônica, que, assim como nós, tiveram suas limitações. Quem não tem, né? Mas com certeza caminharam com os olhos fixos em Jesus Cristo. Então, repetindo de novo, que assim como nós tiveram suas limitações, mas com certeza caminharam com os olhos fixos em Jesus Cristo. Caminharam com os olhos fixos em Jesus Cristo. Isso é fundamental, foi fundamental para eles, é fundamental para nós, hein? Caminhar com os olhos fixos em Jesus Cristo, cultivando aquela dupla paixão pelo povo de Deus e pelo Deus do povo, tá? Não tem jeito, Deus criou um povo, e esse povo de Deus, sabe quem é? Somos nós fazemos parte do povo de Deus? Fazemos parte do povo de Deus, mas não somos só nós, né? Aquele pessoal que está todo indo nas missas hoje, faz parte do povo de Deus? Fazem, mas não somos só nós, é muito pequenininho esse povo ainda. Nós, estamos juntando todo mundo que está indo na missa hoje, no final de semana, é muita pouca gente. Quem faz parte do povo de Deus? Todos, todas as pessoas fazem parte do povo de Deus, e Deus ama. Nós somos chamados a amar todas essas pessoas com esse mesmo amor, e por isso mesmo amar esse Deus que ama a todas as pessoas. Olha só, isso o pessoal de Tessalônica tinha entendido, e isso, quanto mais ficar claro na vida da gente, melhor a gente exerce a missão nossa de evangelizador, de catequista. Continuando lá na outra página. Então, traços do rosto do evangelizador, são esses vários pontos aí, vou passar bem correndinho. Então, aí fala para a gente ler lá, que a gente já leu 2 vezes, mais tarde a gente vai ler de novo. Então, então vamos lá, pula o segundo ponto também, o terceiro. Trabalho em equipe. Timóteo, Silvano e Paulo. Tem Timóteo 2 vezes, irmão deles é Paulo. Tá? Eles trabalham em equipe, não é um trabalho sozinho, né? Ninguém pode ser catequista sozinho. Eu estou falando isso daqui, não vai para vocês não, né? Para outras comunidades onde acontece isso, né? Lá em Barretos, né? Lá em Barretos acontece isso, tem catequista que quer trabalhar sozinho, acha que sozinho ele sabe tudo, e que ele não precisa de mais ninguém, não precisa fazer reunião de catequista, não precisa de nada, não precisa de informação, né? Graças a Deus que o Cubatão não acontece isso, né? Não é verdade?
né? Só em Barretos. Aí, trabalho em equipe. A carta revela sentimentos e atitudes que... Tem jeito, o vento faz a parte dele, ó. Deixa. A carta revela sentimentos e atitudes que exalam o perfume da alegria, ação de graça, solidariedade, afeto, carinho da comunidade. Apesar da tribulação, fadiga, luta, e mesmo assim não se perde a ternura. Qual é a comunidade perfeita onde tudo vai bem e só bem? Não tem. Não adianta a gente ficar achando que a nossa comunidade tem mais jeito por causa de fulano de tal. Se não tivesse fulano de tal, aí a nossa comunidade ia ser perfeita. Não é aqui com bastão cheio nenhum. Agora eu vou exemplar de parte de novo. Se não tivesse o padre tal, aí a nossa comunidade ia ser perfeita. Se não tivesse aquele grupinho de catequista lá, aí não tem jeito, gente. Todos os lugares têm seus desafios, têm suas contradições, têm os seus problemas. Agora, não é por causa disso que nada de bom acontece. Muito pelo contrário. Apesar dessas pessoas, desse jeito, com essas características que podem ser melhoradas, existe muita coisa boa acontecendo. E a gente precisa aprender isso, a vislumbrar essas coisas boas, a valorizar essas coisas boas, a pôr para fora para que possam crescer. E na medida em que isso cresce, é que aquilo que a gente sabe que está enviado é que vai melhorar também. Paulo faz isso, coloca isso em evidência, porque é isso que ele estava percebendo que estava acontecendo naquela comunidade de Tessalônica, e que é o que está acontecendo nas nossas comunidades também. Mais coisa, mais. Outro ponto ali: autenticidade e coerência, humildade, deixando-se mover e inspirar pelo Espírito de Deus. O evangelizador que comunica a mensagem não somente com palavras, mas com o coração contagia. Gente, corrijam aí, porque tem um errinho de impressão. Mas com o... Aí tem uma vírgula, tirem a vírgula, e está corações, né? Corrijam aí, é coração. Então a frase ela vai ficar assim: evangelizador que comunica a mensagem não somente com palavras, mas com coração contagia. Tá? É essa frase. Então vocês corrijam aí, senão não dá certo. Ficou até uma frase sem sentido do jeito que está escrito aí. É isso, gente. Temos que trabalhar com a palavra, é lógico, temos que falar, temos que anunciar tudo. Mas tem o coração, isto é, tem a vida, tem o colocar vida naquilo que a gente fala. Aí contagia. Contagia quer dizer isso. Todo mundo entende, todo mundo que aquilo se espalha. Era essa experiência que São Paulo percebeu na comunidade de Tessalônica. Que ele falou que estava se espalhando para toda aquela região lá. Alguém que ama a comunidade com amor capaz de sacrifício, se preocupa, aliás, se torna serviço, se preocupa com a comunidade, tem zelo, amor autêntico, capaz de dar a última linha, pessoa dedicada, né? Capaz de dar, aí falta um não só o Evangelho, mas a própria vida, se for preciso. Então depois do dar ali vocês colocam um não, ou antes do só vocês colocam um não. Capaz de dar não só o Evangelho, mas a própria vida, se for preciso. A comunidade, essa comunidade que a gente participa, da qual a gente faz parte aí, que não é perfeita, não, mas tem tanta coisa boa que acontece aí, pode ficar tão melhor, e vai ficar melhor porque eu vou fazer minha parte, eu vou doar minha vida por causa dessa comunidade, porque essa comunidade é boa, essa comunidade eu amo, essa comunidade tem tudo para crescer, e vou fazer tudo por ela, vou dar não só o Evangelho, mas até a própria vida, se for preciso. Já pensou? Se cada um de nós da nossa comunidade falar uma frase dessa, nossa, vai ser a transformação total, hein? Completa. Vamos lá, estamos nos encorajando para isso. Uma pessoa positiva que cultiva e transmite firme
firme esperança em Jesus Cristo, na comunidade, no futuro. É aquilo, Jesus sendo a nossa base, sendo a nossa referência, a gente tem os olhos fixos nele, a gente vai conseguir essas transformações todas. Alguém que reconhece, expressa, declara os valores da comunidade, sem economizar elogios, as pontas feridas, porque tem problema, tem dificuldade a ponta, mas é solidário. Hoje aqueles que apontam, fica tirando pedra, fica revoltado, dando chute, ferido, problema tem, dificuldade tem, precisamos apontar, tem coisa que precisa ser corrigida sim, precisamos ter coragem de dizer, mas vamos ser solidários. A gente faz parte dessa comunidade também, faz os curativos, tem ferida, mas pode ser curada, corrige, mas sabe também abraçar, enxugar as lágrimas, né? Quem é mãe, pai também, mas mais é mãe, né? Sabe muito bem o que é corrigir um filho e uma filha, mas está ali correndo, já abraçando, enxugando as lágrimas juntos, não é? Mas como é necessária essa correção? E como é necessário, com a correção, mostrar que não sou inimigo porque corrigi, mas estou junto. Partilha com a comunidade as alegrias, as tribulações da sua missão, buscando nela um ombro amigo. É isso. Tem muita coisa legal, tem muitas preocupações. Vamos lá. Sozinho, gente, vocês podem ter certeza, não vira nada. Eu sozinho não faço nada, mas agora juntos, poxa, provavelmente a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, mas que a gente vai dar uns passinhos para frente, e isso vai animar a gente, porque a gente vai encontrar mais gente que vai unir força e vão mais para frente ainda. Resiste aos sofrimentos e incentiva a comunidade a resistir, perseverar, crescer, caminhar com clareza e com firmeza. Aqui eu tinha riscado só as palavrinhas importantes, só as palavrinhas-chave, né? Aí eu risquei o parágrafo inteiro, né? Depois vocês leem com calma de novo tudo isso que a gente falou. Gente, vamos lá, fazendo trabalho em grupo. Ai, meu Deus do céu, hoje. Ai. Bom, olha, nós vamos fazer assim. Vamos primeiro ler o que está escrito aí, para entender. Então, na página 55, lá em cima, passo da leitura orante, na verdade a gente já está fazendo isso, a partir da realidade atual, tudo bem, a gente já fez todas essas coisas erradas que está aí. Aí está lá, observar, acharam? Observar o cenário, silenciar, refletir, contemplar, perceber. Observar qual cenário? Esse daqui, ó. Você acha que a gente teve esse trabalhão à toa? Não, daqui é porque nos interessa. Agora está aí o primeiro pontinho desse observar o cenário. Primeiro pontinho aí, ó. O que este cenário nos fala a respeito da atual situação socioeconômica, cultural, religiosa das grandes e pequenas cidades do nosso país, suas sombras e luzes? Então, eu já convidei vocês para dar uma olhada, vi que várias pessoas vieram olhar, ainda dá tempo, né? Vocês veem, olham, tem frases, tem artigos de jornal do lado de cá, frases, artigos de jornal do lado de cá, os cartazinhos aí, meio deitado, meio em pé, de porta, né? Do sulão, o que é os cartazes, até hoje a gente tem até o símbolo também do ano da fé ali dos catequistas. Olhar, vamos observar. Isso daí traz algumas reflexões para nós. Que tipo de reflexão? O convite agora é esse, em trabalho de grupo, vocês conversarem sobre isso. Não se preocupe em escrever nada. A preocupação de vocês agora vai ser sobre conversar sobre isso. Grupinhos de no máximo 6 pessoas. Virem as cadeiras do jeito que quiser. Pode afastar um pouco também, para ficar aí aglomerado, tá? Que agora é trabalho de grupo. Conversem sobre isso. Pode vir alguém aí, dar uma olhadinha, tá? Levanta uma questão. Problemas socioeconômicos, problemas do nosso dia a dia, problemas que vocês vivem lá na comunidade de vocês, tanto na sociedade como tal, problema de emprego, de saúde, questões ligadas à comunidade, à igreja. Conversa sobre isso. A realidade
realidade, sobre essa realidade que eu vou falar. Pode levar as cadeiras mais para lá, fazer uns grupos aí, não precisa ficar um grupo em cima do outro, não. Vou dar só alguns minutinhos só para vocês, hein? Então não perca o tempo não, conversa. O trabalho é muito simples, é muito fácil. Fácil, mas dá até vergonha para mim de falar porque eu vou fazer. Vocês vão receber, peraí ainda, hein? Vocês vão receber uma folha em branco e alguns lápis de cor, tá? Aí vocês conversaram, vocês sabem sobre o que vocês conversaram. Vocês vão fazer um desenho que expresse um pouquinho o que vocês conversaram. Mas eu quero que esse desenho, vocês vão fazer uma escolha aí. Esse desenho que seja ou luzes que vocês colocarem em evidência, coisas boas que vocês colocarem em evidência ali do que vocês conversaram, ou desafios, ou sombras sobre o que vocês conversaram. Vocês que decidem. Queremos mais colocar em evidência o desafio, a sombra, ou queremos colocar mais em evidência as coisas boas que estão acontecendo, as luzes do que está acontecendo, das propostas serem feitas e tudo mais. Entenderam? Não é concurso de desenho, não se preocupe com isso. O desenho vai ficar bonito, vai ficar feio. Não é concurso de desenho. Mas o desenho tem que, de alguma forma, expressar o que vocês conversaram. Entenderam? Fácil. Então, vocês não estão recebendo agora a folha e o lápis. Vocês vão ter uns 5 minutinhos para fazer esse desenho. Tá? E pode continuar conversando sobre isso. Desenho. Desenho bem legal. Mas ele só quer uma mas aí vai enfatizando uma coisa só. Mas vai estar enfatizando uma coisa porque a... De laranja, certo? Muitas pessoas, até da comunidade também, e lá na Nora tem uma terapia. Agora eu vou fazer. Não, sobe, não, faz você, vem pra cá assim, ó, vem subindo assim, se fosse um pouquinho aí, vai subindo. Sobe, vai pra cima. Maior. Para
Já conseguiram fazer o desenho? Já? Todos? Bom, ó, prestem atenção. Quando vocês acabam de fazer o desenho, eu já vou dar a continuação da tarefa. Porque é lógico que esse desenho vai ser apresentado aqui, né? Mas ninguém vai falar nada, não? Não. Vocês vão apresentar o desenho só, tá? Só que quando ficar aquela coisa chata, aquela coisa monótona, né? Vem aqui, mostra o desenho, volta, vai, e aí... Então vamos fazer assim, bem legal. Cada grupo vai escolher uma música que de alguma forma reflita um pouquinho aí o que vocês conversaram. Não vale nenhuma das músicas que a gente tem aqui na folha de canto, tá? Não vale nenhuma dessas. E pode ser música popular. Música que está aí nos rádios, tocando no rádio, na TV, pode ser. Não precisa ser música de igreja não, tá? Pode ser também, não precisa. Música que de alguma forma expresse aí o que vocês conversaram. Tudo bem? Então cada grupo vai escolher, mesmo se vários grupos escolherem a mesma música, não tem problema. Cada grupo vai apresentar o seu desenho cantando aquela música. Então mais 3 minutinhos aí para vocês verem que música vocês vão cantar ou concluir o desenho. Alguém contra a coisa? Quase arranjei briga no retiro que a gente veio lá, porque ele me bateu, porque ele explicar. Eu tirei o microfone, vai, nossa, deu uma confusão. Vai, beleza. Tudo bem? Agora, uma coisa importante. O respeito nosso por quem vem apresentar. Cada um se esforçou em fazer o seu desenho e escolher a sua música. Então, vamos prestigiar, vamos prestar atenção, porque vendo o desenho deles, o que eles estão cantando, a gente vai tentar intuir o que eles refletiram. Tá legal? Os desenhos que vocês fizerem, que for no aspecto mais positivo, mais luzes, vocês, quem está com o desenho na mão, vai entregar aqui para mim, a gente vai colocar aqui no painel. Os desenhos que procurar colocar em evidência mais a questão dos desafios, da parte mais assim, obscura, né, da missão, então nós vamos colocar do lado de cá, vocês entregam para a saletinha. Tudo bem? Então, vem o primeiro grupo, tá tudo animadinho aí para mim. Vamos lá. Já chega, já vai cantando. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Agora o grupo vai ficar. Se for dentro de uma música, gente, não tem problema, tá? Cantem sem problema. Espírito Santo, nosso
Meu
teus pés, sentido na vida, minha alma encontrou, sua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe, quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Ótimo, agora de cá, né? Aqui, vem lá, vem. Vai tomar ninguém? Vocês também? Ela pode
Por todos já deu tudo certo. Não desanime não, já deu tudo certo. Você determinou, já deu tudo certo. Não se preocupe não, já deu tudo certo. Você não tem que se preocupar e nem desanimar. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Pode descansar e somente confiar. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Pode descansar e somente confiar. Já deu tudo certo. Acabou? Ah, mas o grupo aí, tô achando estranho. Onde é ódio e eu levo onde não pensar, e eu levo onde a discórdia, e eu levo onde o medo, e eu levo a paz, Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa Só falta um grupo ainda, que daqui a pouquinho vai se apresentar, é o grupo da comissão. Mas também, né? Também tem uma nossa musiquinha secreta. Olha lá. Bom, queria fazer algumas observações. Não sei se vocês se lembram, quando a gente passou aí fazendo a formação, onde foi mesmo a formação? Dia 9. João Ramalho? Isso. Na Lapa, é. Aí, uma das coisas que a gente colocava em evidência a uma certa altura lá, era que o catequista precisava ser criativo. Né? Bom, hoje vocês provaram que vocês são, né? Ó, depois de tudo que a gente falou aí, dá 5 minutinhos para fazer um desenho, mais 3 para pegar uma música e ainda por cima. Eu falei que não tinha problema se repetir, teve grupo que na última hora mudou de música para repetir, e ainda por cima terminamos uma homenagem ao santo desses 2 dias atrás, São Francisco. Olha só, quanta. Parabéns. Antes de nós da comissão se apresentar, porque vocês vão gostar da música que nós vamos apresentar e todo mundo vai cantar junto, nós temos uma visita ilustre do grande fotógrafo. E por acaso quem está nos acolhendo, né? E aí, com certeza, vai querer falar uma coisa legal para nós também, né? Vem, os dois. Eu tenho que levar o Jackson porque ele é tímido. Não, pode cantar depois. Agora só eles vão falar só pra nós aqui. Depois vão até cantar junto.
ele para, tá sensível. Uma alegria poder acolher vocês. Fiquei tímido. Não estou ouvindo nada. Coloca o microfone aí. Mas o Padre Johnny já é de casa, já é aqui da região, né? Já veio aqui, até nos ajudou a comer o sacramento penitência. É uma alegria, uma alegria. Venham sempre, sintam-se em casa. E graças a Deus, ultimamente, está crescendo bastante a nossa unidade. Presente na Lapa, presente em São Francisco, essa festa bonita que tivemos. Agora vem de São Judas. O encontro dos catequistas, por área, por comissões, né? E assim tem que ser. O tema de hoje, muita fé e muito serviço. Amém. Eu falava esses dias, cara, nós temos uma turma aqui no início que nós vamos ter uma preparação hoje à tarde, né? E vai ter a sua posse no dia 9. O ministério não é, como dizia, né? Não é status, né? É serviço. É serviço. Então, serviço não falta. Mas, graças a Deus, quem ama sabe fazer o serviço com amor. Isso é um lugar que sabe fazer isso muito bem, se chama catequese. Deus possa abençoar ricamente vocês a cada dia na missão. Porque quando vocês trabalham com amor, o serviço do padre na catequese, lá na frente na confissão é melhorado, nos sacramentos na frente. E isso verdadeiramente se chama amor. Graças a Deus vocês têm muito amor a dar. Deus abençoe ricamente a vocês. Muito bem. E ela falou que eu vou cantar sozinho. Eu duvido que eu cante sozinho. Vocês não vão deixar eu cantar sozinho. Todo mundo vai querer cantar junto. Eu até convido todo mundo a ficar de pé. E com muita alegria vamos agradecer a Deus que não deixa a gente passar fome. Que nos abençoa com o dom da vida, mas também colocando aí pessoas que quando a gente está aqui estudando, rezando, estudando, tem gente que ficou lá trabalhando, já desde alguns dias atrás, não estou sabendo, mas hoje ficaram lá, né, se esforçando. Quanta gente, né, que está fazendo tanta coisa ao redor de nós, mas a gente nem percebe. Deus está vendo, Deus está ajudando, Deus está iluminando, e a Ele também a gente tem que agradecer por tudo aquilo que Ele nos dá, condição de vida, vida verdadeira, para que a gente tenha essa vida plena agora, e viva e promova isso sempre mais. Ao Senhor agradecemos, aleluia. Bom apetite a todos, o almoço vai ser servido lá. Daqui uma horinha mais ou menos a gente se encontra aqui de volta para darmos continuidade.